Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de Marcos, no capítulo 7. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 23. Marcos, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 23. A palavra do Senhor nos diz: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos anciãos. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, diante de nós a Tua palavra, através da qual o Senhor fala aos nossos ouvidos, palavra que penetre no nosso coração. Promova, Senhor Deus, edificação e mudança, assim como Tu espera. Usa-nos, ó Deus, agora, e que a Tua palavra, Santo Deus, ela tenha os efeitos para o qual ela é anunciada. Ela os produza em nossa vida e nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, agora. No nome de Jesus te oramos. Amém. Meus irmãos, havia uma igreja em uma cidade de um determinado país no hemisfério norte. E não importa muito qual país nem qual a cidade, mas era inverno naquela cidade, naquela região. E um domingo pela manhã, o pastor abre a porta de casa e olha
e vê que a neve havia tomado toda a estrada que dava acesso à igreja. O caminho para a igreja começava numa estrada que passava próxima à casa do pastor, e aquela estrada dava acesso a uma ponte que cruzava um rio e, por sua vez, dava acesso à igreja. E o pastor pensou: e como faço agora para ir à igreja? Não tem como ir de carro à igreja. E ele se deu conta de que o rio também estava congelado. E ele pensou: vou pegar aqui o meu esqui e vou esquiando até a igreja. E assim ele fez, deixou o carro em casa, pegou, se arrumou, se aprontou e foi de esqui até a igreja, atravessando o rio. E chegou à igreja, e o culto aconteceu, e foi tudo maravilhoso para a glória de Deus, e ficaram todos felizes. E terminado o culto, ele foi convidado pelo conselho para uma reunião. E lá na sala do conselho, os presbíteros disseram ao pastor: olha, foi lindo, tudo muito bom, culto maravilhoso, mas nós recebemos aqui uma denúncia. Nós soubemos que o senhor estava esquiando hoje, e hoje é domingo. Domingo não é dia de diversão, não é possível esquiar no domingo. E o pastor disse: mas eu não tinha alternativa, e contou toda a história. A estrada está interditada, não tinha como acessar a ponte, a única alternativa era atravessar o rio esquiando. Ele falou: mas nós não podemos ter outra alegria no domingo senão estar servindo ao Senhor. Domingo não é dia de ficar feliz, domingo não é dia de se divertir, domingo é dia exclusivamente de servir ao Senhor. Não pode haver diversão. E o senhor andou de skate no domingo, de esqui no domingo, e se divertiu no domingo. Isso é pecado. No meio, entre os presbíteros, levanta-se um e perguntou ao pastor: pastor, eu preciso lhe fazer uma pergunta fundamental e decisiva. O senhor ficou feliz enquanto estava esquiando? Ele disse: não fiquei nem um pouco feliz. Eu preferia estar no meu carro, era muito mais confortável vir à igreja de carro, muito mais tranquilo. Eu fiquei cansado, acabei suando, cheguei na igreja cansado, não foi algo que me trouxe felicidade. E ele disse: que alívio, então o senhor não pecou. Já que o senhor não ficou feliz, o senhor não pecou. Meus irmãos, Jesus aqui, agora, mais uma vez diante dos fariseus e dos escribas que foram a Jerusalém ao encontro dele, é colocado diante de uma situação, porque diz o texto da palavra do Senhor que os discípulos de Jesus estavam comendo pão sem terem se purificado. A questão é muito mais do que lavar as mãos, porque a purificação para os judeus era todo um ritual que poderia durar às vezes até 1 hora. Não é simplesmente um ato de higiene, ir ao lavabo lavar as mãos ou aspergir-se. Era um ritual, era algo que os fariseus instituíram ali como regra e que não poderia ser contrariada. E causa escândalo aos fariseus o fato de esta regra criada por eles, seguida por todos os judeus, não ser seguida pelos discípulos de Jesus. Os fariseus, meus irmãos, acrescentaram aos 10 mandamentos da lei de Deus, todos nós sabemos e conhecemos, conforme o relato de Êxodo, por orientação de Deus, que escreve nas tábuas de Moisés, 10 mandamentos. A estes mandamentos, os fariseus acrescentaram mais de 600, sendo que a maioria desses, em torno de 640 mandamentos, a maioria eram negativos. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Acrescentaram à lei de Deus aquilo, a palavra de Deus, aquilo que a palavra não dizia. Foram criando regras e engessando o culto. Assim tinham o controle do povo. Os fariseus
Andavam sempre de preto, evitavam roupas coloridas, para que o colorido das roupas não testemunhasse algum tipo de alegria, porque na interpretação dos fariseus, quem é alegre não é reverente, mas alegria não é sinônimo de tristeza, mas na visão dos fariseus era, então tinham que estar sempre de preto. Algumas coisas, a maioria das coisas não se podia fazer no sábado, e os fariseus, por exemplo, entre tantas outras coisas que eu poderia citar, usavam no sábado sandálias trançadas. E por que sandálias trançadas? Para não usar calçados que tivessem ali prego ou algum tipo de metal, porque ao erguer o pé do chão, eles estariam erguendo o metal, e isso poderia ser interpretado como trabalho. Então não se trabalha no sábado, no dia do Senhor. E assim eles seguiam. E Jesus chama a atenção dos fariseus para dizer a eles: olha, vocês criaram uma série de regras que trazem morte e não vida. Enquanto isso, vocês driblam e desprezam a genuína e verdadeira lei e palavra de Deus. Aquilo que interessa de fato. Vocês não cumprem os mandamentos da lei de Deus, mas vocês criam as suas próprias regras, os seus próprios padrões de disciplina. Vocês acrescentam à palavra de Deus aquilo que ela não diz e deixam de cumprir aquilo que a palavra determina. E Jesus usa aqui um exemplo, ele vai dizer, a partir do versículo 7, ele diz: em vão me adoram, à luz do que diz o profeta Isaías, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Versículo 9, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Meus irmãos, honrar pai e mãe, segundo o mandamento previsto no livro do Êxodo, transcrito por Moisés, era muito mais do que respeitar, era muito mais do que não responder mal, não tratar mal. Honrar pai e mãe implicava, no dia a dia, em cuidar e manter e sustentar. Honrar pai e mãe era garantir o sustento do pai e da mãe. Era garantir que o pai e a mãe não tivessem nenhum tipo de necessidade. Então estava previsto ali também que tal metragem de tecido, que tal quantidade de grãos fosse fornecida, pelo menos anualmente, aos pais, para que nada lhes faltasse. Mas nas regrinhas criadas pelos fariseus, eles criaram algo chamado de corbã. E o que é corbã? Era uma forma de driblar o mandamento da lei de Deus. Ou seja, olha, eu tenho aqui essa saca de trigo, que é destinada ao meu pai e à minha mãe. Mas este trigo é corbã. Ou seja, é algo que eu tenho que dar a Deus. Então, pai, mãe, eu vou deixar de dar a você porque é uma oferta que eu vou dar a Deus. E era uma forma, então, de driblar ali a lei de Deus, de não cumprir a lei de Deus, em nome de uma regra que eles mesmos criaram. E Jesus segue dizendo: vocês seguem e vivem de acordo com aquilo que lhes é conveniente, com aquilo que muitas vezes é fácil. Porque, meus irmãos, sejamos honestos, ser cristão não é nada fácil. Cumprir as regras e as leis de Deus não é algo fácil. Amar como Jesus nos ensina a amar, respeitar, valorizar, enfim, cumprir tudo aquilo que diz a palavra de Deus é algo muito difícil. E o que nós fazemos hoje? A exemplo dos fariseus, saímos criando regras e normas para cumprir e demonstrar, ou tentar demonstrar desta maneira, a nossa espiritualidade e a nossa proximidade de Deus. E deixamos de cumprir aquilo que de fato a palavra de Deus exige de cada um de nós.
Era difícil cumprir os mandamentos da lei de Deus. E por isso os fariseus criaram então mais de 600 regras, para as quais eles deveriam, ou entendiam que deveriam cumprir. E Jesus diz, olha, toda esta lei, toda esta regra, tudo isso é hipocrisia. Tudo isso é hipocrisia. E voltando lá à questão da contaminação do comer o pão com as mãos impuras. Jesus diz, isso não vai trazer nenhum tipo de contaminação. Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai nasce no coração. Meus irmãos, as palavras que nós proferimos, os nossos atos, os nossos gestos, as nossas escolhas, todas elas nascem no nosso coração. E Jesus diz, é o coração que precisa ser cuidado. Mais importante do que cumprir todas as regras, do que cumprir todos os ritos da lei que vocês instituíram. Se vocês querem de fato agradar a Deus, e aí, meus irmãos, vem para nós, da parte de Deus também esta palavra. Se queremos cumprir os mandamentos da lei de Deus, se queremos de verdade agradar a Deus, nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus, para que Ele trate o nosso coração. Porque um coração tratado é um coração curado, é um coração que agora, de onde nasce aquilo que agrada e que alegra ao Senhor. Porque aquilo que se diz, nasce no coração. Porque os nossos atos são motivados por aquilo que vai no nosso coração. Jesus nos desafia a colocar nas mãos de Deus os nossos corações, a entregar a Ele o nosso coração para que Ele cuide, para que Ele trate do nosso coração, não apenas nos ensinando a perdoar, mas nos ensinando o verdadeiro valor do amar. Questionado a respeito do cumprimento da lei, Jesus diz, a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse amor que nasce no coração, um coração que foi transformado, um coração regenerado, um coração que foi tratado por Deus, um coração que foi posto nas mãos do Senhor e que não consegue manifestar nenhum outro tipo de sentimento a não ser o amor, porque foi tratado por Deus. Colocar, meus irmãos, o coração na mão de Deus também é livrar-se das tentações. Porque quando nós colocamos o nosso coração nas mãos de Deus, e Deus trata o nosso coração, já não existe nenhuma resposta que seja nossa, já não existe nenhum problema que seja nosso, porque tudo está colocado nas mãos de Deus. E quando nós somos, meus irmãos, alvo das tentações, nós somos tentados apenas naquilo que nós não colocamos nas mãos de Deus. Nós somos tentados apenas naquelas áreas da nossa vida das quais nós não permitimos ainda que Deus cuide. Nós somos tentados naquilo que nós queremos resolver, insistimos em resolver do nosso jeito. Quando nós nos desafiamos a nós mesmos, darmos solução, darmos resposta, aquilo que ainda é nosso, aquilo que ainda não foi colocado nas mãos de Deus. E aí a nossa mente trabalha buscando a solução, buscando a resposta, e aí o adversário vem a nos tentar, a nos induzir a caminhar por um caminho que não é o caminho de Deus. De maneira que nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus, para que Ele trate do nosso coração, para que os problemas deixem de ser nossos e passem a ser dele. É colocando o nosso coração nas mãos de Deus que nós nos livramos de todas as tentações. É colocando o nosso coração nas mãos de Deus, para que Ele, Deus, trate o nosso coração. É desta forma que nós agradamos a Deus. E aí não haverá, nesse momento, neste dia, em que nós colocarmos tudo nas mãos do Senhor, nós poderemos nos desobrigar de todas as regras
Não nos preocuparmos mais com nenhuma palavra, com nenhum gesto, com nenhuma atitude, com nenhuma escolha, porque todas elas haverão de ser orientadas por Deus. E nesse dia, e nesse momento, já não haverá mais risco de errar. Imagina o que é, meus irmãos, mais de 600 regras para decorar, para cumprir, e nós sempre vamos estar ali sob o risco de esquecer alguma coisa. E esquecendo alguma coisa, vamos desagradar a Deus. Existe uma maneira mais simples de agradar a Deus. Coloque nas mãos de Deus o seu coração. Peça a Deus que trate dele. Peça a Deus que cuide dele. Peça a Deus que te oriente. Peça a Deus que te dê a moderação. Peça a Deus que cuide do seu coração. Porque tudo o que nascer do seu coração, a partir do momento em que ele for tratado por Deus, tudo será do agrado do Senhor. Quer agradar a Deus? Não se preocupe em decorar regras. Pode, não pode, deve, não deve, feio ou bonito. Coloque o seu coração nas mãos de Deus, para que Ele trate dele. E um coração tratado por Deus, certamente, fará tudo aquilo que agrada a Deus. Deus não está preocupado, meus irmãos, com o que você come, com o que você bebe, com o que você veste, com os lugares onde pisam os seus pés. Você pode pisar o lugar mais escuso, mais horrendo, mais feio, mais imundo, mais imoral. Se o seu coração é de Deus, Ele não se deixa contaminar. E muito pelo contrário, é você que vai influenciar aqueles que estão ali. É a sua presença lá que fará a diferença enquanto luz do mundo. E aí nós podemos pisar, e aí nós podemos nos assentar em qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o ambiente, com quem quer que seja, porque nós não somos mais influenciáveis, mas nós somos aqueles que influenciam, porque o nosso coração é de Deus. Abandone as regras, entregue o seu coração para o Senhor. Peça a Deus para tratar o seu coração. E não tenha medo e nem reservas, porque a sua vida, a partir desse momento, será uma vida guiada por Deus. E se o outro pode te influenciar, já não influencia mais, porque agora é você quem influencia, porque é a você que Deus usa. É você o instrumento. Você tem um coração que foi tratado por Deus, que foi cuidado por Deus, que foi curado por Deus, que foi transformado por Deus, que foi regenerado por Deus. E esse coração regenerado, transformado, curado, está preparado para todo e qualquer ambiente. E aí nós seremos sim imagem e semelhança de Deus. Seremos sim seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, que esteve lá com o fariseu, com o escriba, com o pecador, e não se deixou influenciar e nem contaminar por nenhum deles. Muito pelo contrário, foi ele quem influenciou. Seja você também esse alguém, cujo coração Deus tratou, cujo coração Deus curou, e que sai ao mundo para influenciar e não para ser influenciado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta manhã, e que nós saibamos que muito mais importante do que criar regrinhas, é cumprir aquilo que determina a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã, e que nós, nesta manhã, possamos entregar ao Senhor os nossos corações, para que Ele trate, para que Ele cuide, para que Ele cure, e possamos viver sem nenhuma dificuldade a imagem e semelhança de Deus, com os nossos corações tratados, cumprindo aquilo que determina a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que nós tenhamos esta confiança. O que te contamina, o que nos contamina não é o que nós comemos, não é o que nós bebemos, não é a roupa que nós usamos, não é o que você faz ou deixa de fazer com o seu cabelo, com a sua aparência, com a sua apresentação. Não é isso.
Deus não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com o nosso coração. Que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde. E, acima de tudo, que nós sejamos felizes, porque as pessoas reverentes também são felizes. As pessoas reverentes também sorriem. E as pessoas reverentes e servas do Senhor, elas também se alegram no domingo. Não é pecado ficar feliz no domingo, depois que o culto termina. Muito pelo contrário. Domingo é dia do Senhor, é dia de alegria. Que nós estejamos felizes agora, saiamos daqui para sermos felizes e sejamos felizes ao longo de todo o dia, porque Deus se alegra na nossa felicidade. A palavra do Senhor nos diz que a alegria no Senhor é a vossa força. Portanto, não choreis, nem vos entristeçais, porque a alegria no Senhor é a vossa força. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, assim nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor por este momento festivo, pela alegria da presença dEle entre nós, a gratidão do nosso coração pelo privilégio de sermos acolhidos na mesa com Ele. Também desafiados somos a colocar os nossos corações nas mãos do Senhor, para que Ele os trate. Corações tratados agradam a Deus. Corações transformados agradam a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, coloquemos os nossos corações nas mãos dEle, para que Ele esteja deles cuidando a partir daqui. Tenhamos uma excelente semana, para a glória de Deus. Bondoso Deus, santo e eterno, Deus glorioso, Pai de graça e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos passados aqui na Tua casa, na Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu nos acolhe à mesa contigo. Te agradecemos, Senhor, porque Tu não olha para o nosso pecado, mas para a fé que anima o nosso coração. E Tu contempla, Senhor Deus, no nosso coração o desejo de Te agradar. E nós, Senhor Deus, agora desafiados a colocar os corações nas Tuas mãos, para que Tu trate o nosso coração, para que o nosso coração seja transformado. E esse coração transformado produza em nós uma vida que Te agrade. Ó Deus, recebe a nossa gratidão por tudo e leva-nos, ó Deus, sob a Tua proteção e o Teu cuidado aos nossos destinos nesta hora. Cuida de nós, olha por nós, nos abençoe e nos guarde. Nós te oramos e por tudo Te agradecemos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre a igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.